Olá pessoal, hoje eu vou falar de dois filmes que estão estreando nos cinemas. Noite Passada em Soho, do Edgar Wright, e A Crônica Francesa, do Wes Anderson. E a razão pela qual eu estou colocando os dois no mesmo vídeo não é a mais feliz do mundo. São dois diretores que eu adoro, mas que aqui, na minha opinião, não estão no melhor momento deles. Começando com Noite Passada em Soho. O Edgar Wright me deu duas alegrias imensas na vida. Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, uma paródia homenagem absolutamente deliciosa, além de brilhante, de Dawn of the Dead, o clássico zumbi do George Romero, e mais recentemente em Ritmo de Fuga, ou Baby Driver, com o Ansel Elgort. Um desses filmes que para mim são assim uma bolha de sabão, uma alegria só. Só para avisar, tem muita gente gostando muito de Noite Passada em Soho. Para mim não pegou, embora esteja tudo lá. A gente tem aqui a Thomasin McKenzie, uma das melhores atrizes da super jovem geração, perfeita no Jojo Rabbit, por exemplo, fazendo o papel de Eloise, uma menina fascinada por moda e completamente obcecada pelos anos 60. A Eloise perdeu a mãe muito cedo. A mãe dela tinha problemas mentais e se suicidou. E ela foi criada pela avó numa cidadezinha interiorana da Inglaterra, que agora ela está deixando para ir fazer faculdade de moda em Londres. Pode ser que essa fixação da Eloise com os anos 60 tenha relação com o fato de que também a mãe dela gostava muito desse período. Esse período incrível, super criativo do nascimento do pop, da swinging London, em que tudo acontecia. Mas pode ser que haja outras razões também. Assim que ela chega em Londres e ela se sente muito ridicularizada e hostilizada pelas meninas muito mais modernas que dividem o alojamento com ela, ela decide se mudar para um quarto numa casa antiga no bairro do Soho, que para quem não conhece, foi o distrito boêmio e barra pesada de Londres nessa época. O Soho está muito descaracterizado hoje em dia, mas ele era o lugar dos inferninhos, dos clubes de jazz, dos dance halls atrevidos, das drogas, do crime organizado. Era um lugar fervido. E assim que ela se instala nessa casa, que é de propriedade de uma velha senhora interpretada pela incrível Diana Rigg, aqui no último trabalho dela, ela morreu logo depois de concluir o filme, ela começa a ter sonhos estranhos, que talvez não sejam sonhos, talvez sejam alucinações, ou talvez ainda sejam as viagens astrais. O fato é que ela toda noite, e depois não só de noite, vai na imaginação dela, ao que parece, parar naquele mesmo lugar, no Soho, nos anos 60, onde tem uma figura central em toda a história que ela está seguindo, que é a Sandy. A Sandy é interpretada pela Anya Taylor-Joy, que hoje em dia dispensa completamente maiores apresentações. A Sandy é uma aspirante a cantora. Ela quer ser uma cantora na linha das grandes daquela época, como a Cilla Black ou a Dusty Springfield. Ela quer tanto que ela se cega para o que está acontecendo e entra com os próprios pés, de vontade própria, na maior arapuca. A Eloise não sabe dizer por que ela tem essa ligação com a Sandy, mas o fato é que a ligação está ficando cada vez mais intensa, está consumindo ela cada vez mais. Quanto mais a Sandy afunda na armadilha em que ela entrou, mais a Eloise fica ligada a ela. A ambientação é impecável. O Edgar Wright fez uma homenagem aqui de coração àquela Londres fervilhante. Os figurinos são incríveis, as roupas da Anya Taylor-Joy principalmente são de babar. Tem um par de botinhas que ela usa que eu consideraria vários crimes e contravenções para ter um igual àquele. A trilha sonora é escolhida mais ali a dedo mesmo. Como no Baby Driver, o Edgar Wright monta muito das cenas, ele escreve muito das cenas em função da música que ele escolheu. E ele é um conhecedor profundo de música, nunca é aquela coisa mais óbvia que você está esperando ouvir. E tem essa ligação estranha entre duas mulheres jovens, da mesma idade, mas separadas por décadas, e que vai ganhando contornos de terror. O que poderia dar errado num projeto como esse? De acordo com muita gente, como eu disse, nada.
Eu, porém, não consegui reagir ao filme. Eu estava tão entusiasmada para ver o filme, eu queria gostar muito dele, mas eu percebi que eu estava me esforçando e não estava obtendo nenhum resultado. A Thomasin McKenzie, como já falei, tão boa atriz, aqui tá, ela fala de um jeito assim, né, que é super cansativo. Eu sei, a personagem tá com medo de ter também problemas mentais, como a mãe, ela é tímida, ela tem neuroses, ela acha que ela pode estar psicótica, mas não convenceu. A Anya Taylor-Joy tem aquela presença, mas também não tem muito mais o que fazer o filme inteiro. O problema é esse, não é a Thomasin, não é a Anya, é que o roteiro não dá a elas o suficiente para fazer. O roteiro não dá a elas uma personagem que você vai entendendo que tem camadas. Se a Diana Rigg e o Terence Stamp, outro ator maravilhoso, que nos anos 60 era considerado o homem mais bonito do mundo, se safam dessa, é porque, primeiro, eles são muito tarimbados. E segundo, porque é lógico, eles não estão ali sustentando o filme o tempo todo, como a Thomasin e a Anya. Eles entram em horas cruciais, fazem super bem o que tem que fazer, e daí você se anima. Mas ali volta para as duas protagonistas e você sente que elas estão tentando manter coeso um roteiro que está se esgarçando. Muito do que acontece em Noite Passada em Soho é uma homenagem não só à própria Londres e à explosão cultural da Inglaterra nos anos 60, mas também aos filmes de terror sobrenatural barra psicológico com que o Roman Polanski começou de maneira estrondosa a carreira dele nessa época. Tem muito aqui principalmente de repulsa ao sexo com a Catherine Deneuve. Mas mesmo com todo esse trabalho, todo esse pedigree, eu me senti ali murchando durante a sessão. Já as razões pelas quais a Crônica Francesa não vai ficar entre os meus filmes favoritos do Wes Anderson são muito diferentes. Eu diria que é o oposto. É tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa e tanta gente dentro de um mesmo filme que é quase impossível você apreciar aquilo que está na sua frente a cada quadro. A Crônica Francesa é o nome de uma revista criada por um editor, o Bill Murray, que se mudou do Kansas para a França nos anos 50 e decidiu criar esse semanário. É uma homenagem à The New Yorker, uma das revistas de cultura mais importantes jamais criadas em qualquer idioma. E ela segue mais ou menos a estrutura do que seria uma edição da New Yorker. O Owen Wilson é um repórter que descreve essa cidadezinha andando por ela de bicicleta. O nome da cidadezinha é Anuy-sur-Blazy, que ficaria mais ou menos assim: a cidadezinha Tédio à margem do rio Indiferença. O Jeffrey Wright faz uma crônica gastronômica que na verdade vira uma história de sequestro. A Frances McDormand escreve um relato sobre uma rebelião estudantil que é o maio de 68, só que as disputas são resolvidas no tabuleiro de xadrez. E assim por diante, e por diante, e por diante. Tem uma história que eu vou destacar porque para mim é a única que levantou voo ali, a única que me ganhou. E é a Tilda Swinton relatando como o Benício del Toro, preso em um manicômio judiciário por duplo homicídio, se descobre um pintor fenomenal graças à musa dele, a carcereira interpretada pela Léa Seydoux. Tudo que Léa Seydoux estava sem graça em 007 Sem Tempo para Morrer, aqui ela está perfeita. Ela dá um show. Como, aliás, boa parte do elenco, que é imenso e estreladíssimo. Todo mundo quer trabalhar com Wes Anderson, todo mundo gostaria de passar um tempo dentro daquele mundo dele. Eu adoraria passar um tempo também dentro desse mundo que ele cria às vezes. Fantástico Senhor Raposo, Moonrise Kingdom, Grande Hotel Budapeste, Ilha dos Cachorros, essa coisa maravilhosa de filme. Eu adoro o trabalho dele. Todos esses são filmes incríveis e que se passam dentro desse mundo que só existe na cabeça dele, mas existe em perfeição de detalhes, num nível insano de detalhe. Tudo aqui não é só impecável, é superlativo. A direção de arte, os figurinos, a fotografia, a música. A edição deve ter sido um pesadelo, mas ela é perfeita.
E, no entanto, os eventos de cada história e as histórias em si vão se sucedendo com uma rapidez muito grande. Tem aquele mundo ali e você mal consegue abarcar o que você está vendo. Bem no começo da carreira, o Wes Anderson já tinha passado por uma fase como essa, em que, em vez de um mundo dele servir como uma porta para o seu universo interior, para as emoções mais incríveis de que a natureza humana é capaz, tudo ficava virado para o umbigo dele. A Crônica Francesa me deixa a mesma sensação de que o filme é feito muito mais para ele, como se ele fosse o público dele, do que para os outros, ao contrário dessa última fase incrível da carreira dele, em que cabia todo mundo ali. Mas à parte essa história fabulosa entre a Léa Seydoux e o Benício del Toro, eu senti que nessa festa, dessa vez, eu era penetra. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.